Olá, meus alunos, como vão? Espero que estejam se cuidando, para que logo em breve nós possamos nos encontrar novamente. Pois bem, para nós não perdermos tempo e continuar com os nossos estudos, nós vamos retomar a última aula para dar sequência aos nossos estudos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as três principais concepções de ciência. E o objetivo dessa aula é identificar as principais características do humanismo e dos renascimentos e analisar seus significados, principalmente no campo da ciência. Muito bem. Nós temos pelo menos três principais concepções da ciência. Nós temos a ciência racionalista, a ciência empirista e a construtivista. Aí você pode me perguntar, mas qual a diferença entre elas? Pois bem, a diferença é que a ciência racionalista, nós podemos chamá-la de filosofia, porque ela era uma ciência que contemplava, ela era contemplativa, ela só queria observar e conhecer a natureza. Para isso, observe, a ciência racionalista, ela é um conhecimento racional, dedutivo e demonstrativo, assim como a matemática, que é capaz de provar as verdades dos seus enunciados, sem deixar nenhuma dúvida. Observe que a ciência racionalista, a filosofia, a contemplativa, ela vai usar as experiências apenas para verificar e confirmar as suas teorias. Como por exemplo, eu tenho aqui o Homer Simpson, pensando, todo abacate tem caroço. É uma afirmação. Ele chega a essa conclusão por meio do seu pensamento, do seu raciocínio. Então, para provar que o seu pensamento está certo, ele resolve abrir os abacates. Logo, ele chega a essa conclusão, que o abacate tem caroço. Observe que ele vai partir do caso geral do seu pensamento, caso geral, universal, todo abacate tem caroço, e ele chega a um caso particular. O abacate tem caroço. Se ele parte do caso geral, universal, todo abacate tem caroço, e ele faz as experiências e define que o abacate tem caroço, ele parte do universal para o particular. Isso é o que se chama de dedutivo. E demonstrativo por quê? Porque depois de ter criado a teoria de que todo abacate tem caroço, de que aquele abacate tem caroço, então ele demonstra abrindo o abacate, experienciando. Por isso, racional, dedutivo, demonstrativo. Essa é a filosofia racionalista. Ela é a ciência racionalista, contemplativa. Ela só quer conhecer a verdade da natureza. Pois bem, a segunda ciência é a ciência empirista, que ela vai desde Aristóteles, que é considerado o pai da ciência antiga. Ele é o primeiro a catalogar, a sistematizar o conhecimento, e por isso ele cria o seu método. Logo, ele é considerado o primeiro cientista, porque ele vai organizar esse conhecimento. Então vai desde Aristóteles até o final do século XIX. Porque ela é empirista. O que é ser empirista? Empirista nada mais é do que aquele que só conhece por meio dos sentidos. Ou seja, os 5 sentidos, tato, visão, audição, olfato e paladar, são os únicos capazes de nos dar o conhecimento verdadeiro, através da experiência. A ciência empirista ela é contrária à ciência racionalista.
A racionalista diz que a razão é que nos dá a verdade das coisas. A empirista diz que são os sentidos, porque é preciso experienciar. Observe que essa ciência, ela nada mais é do que uma interpretação dos fatos. Ela é baseada nas observações e nos experimentos. Que essas observações e experimentos vai permitir estabelecer, então, as induções que oferecem a definição do objeto, a propriedade e a lei de funcionamento. Se eu estou observando, eu estou utilizando os meus sentidos. Se eu estou experimentando, eu estou utilizando os meus sentidos. Por isso ela é chamada de ciência empirista. As experiências nessa ciência têm o papel de conduzir o conhecimento. Observa uma coisa, a diferença entre a ciência racionalista e empirista está aqui. A racionalista usa a experiência apenas para provar a teoria. A empirista usa a experiência para conduzir a teoria. São caminhos opostos, caminhos inversos. Observe que, no caso do abacate, o Homer, ele quer ver o que tem dentro dos abacates. Então ele vai observar, ele vai experienciar, abrindo os abacates. Quando ele abre um abacate, 2 abacates, 3 abacates, 4 abacates e assim por diante, ele vai vendo que esses abacates têm caroço. Sendo assim, ele chega ao conhecimento, partindo dos casos particulares para o caso universal, geral. O Homer chega ao conhecimento de que todo abacate tem caroço. Caminho inverso da ciência racionalista. A racionalista ela é dedutiva. Ela vai do caso geral para os casos particulares. A ciência empirista, empírica, ela vai do caso particular, abrindo abacate por abacate, até chegar à conclusão de que todo abacate tem caroço. São duas ciências opostas. Nós falamos antagônicas, contrárias. A racionalista, eu penso e experimento para provar o meu pensamento. A empirista, eu experimento para criar um pensamento. São duas ciências contrárias. Pois bem, a terceira ciência que nós temos é a ciência construtivista. Ela nada mais é do que uma junção das duas anteriores. Ela é a ciência a partir do século XX. É uma ciência que vai construir o conhecimento, os padrões, os modelos explicativos da realidade. Como ciência empirista, ela vai exigir a experimentação para se chegar ao conhecimento. Como ciência racionalista, ela vai exigir o método científico. Observe que essa ciência construtivista, ela não espera, portanto, apresentar uma verdade absoluta, como a ciência empirista esperava. A ciência empirista, ela esperava dominar a natureza. A ciência racionalista só queria observar para contemplar e assim conhecer a natureza. Agora, a ciência construtivista, ela não espera apresentar uma verdade absoluta, mas sim uma verdade aproximada, para que possa corrigir o conhecimento anterior e assim dar um salto maior, para que essa verdade, esse conhecimento possa ser modificado assim que for encontrado novos pressupostos, assim que for encontrado um novo conhecimento. A construtivista, o nome já diz, está construindo o conhecimento e não dominando o conhecimento. Porque a verdade é que a ciência empirista, ela pensava ser uma única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro. Mas por muitas vezes ela foi frustrada.
Ela percebeu que ela não dava conta do conhecimento verdadeiro. Então ela se torna, a partir do século XX, construtivista. Nós temos o conhecimento, mas podemos melhorar, avançar ainda mais. Um exemplo que eu uso é o caso da dengue. A dengue, quando surgiu, descobre-se que a aspirina deveria ser tomada para melhorar da dengue. Pois bem, logo em seguida, descobre-se que a aspirina, elas podem causar hemorragia. Então, anula-se aquele conhecimento de tomar a aspirina para o combate da dengue e abraça-se a causa agora de não mais tomar esse medicamento. Observe que foi uma construção rumo ao conhecimento verdadeiro, rumo à ciência. São 3 as exigências do seu ideal de cientificidade. As ciências construtivistas têm 3 exigências para que ela possa ser considerada ciência. Primeiro, é que haja entre os princípios a teoria. Tem que haver uma teoria. O abacate tem caroço. Nós temos uma teoria. Segundo, a segunda exigência, que os modelos dos objetos sejam construídos com base na observação e na experimentação. Então eu criei uma teoria. O abacate tem caroço. Agora eu vou observar e experimentar. Eu vou abrir o abacate para ver se realmente ele tem caroço. E o terceiro, a terceira exigência para que possa ser ciência é que os resultados obtidos possam ser alterados para se construir um novo conhecimento, abandonando e corrigindo aquele conhecimento anterior. Exemplo, nós criamos a teoria que todo abacate tem caroço. Então nós abrimos vários abacates experienciando para termos a certeza. Por fim, nós podemos abrir um abacate e ele não ter caroço. Então nós temos que voltar atrás e dizer: nem todo abacate tem caroço. Ou alguns abacates não têm caroço. E assim nós abandonamos aquele conhecimento antigo de que todo abacate tinha caroço. Agora nós sabemos que existem alguns que não têm caroço. Observe que demos um avanço no conhecimento. Pois bem, revisando a aula de hoje, nós temos então as 3 principais concepções de ciência. A racionalista, que é um conhecimento racional, dedutivo e demonstrativo. Ela é contemplativa, nós podemos chamá-la de filosofia. As experiências servem apenas para verificar e confirmar as teorias. Nós temos a ciência empirista, que é uma interpretação dos fatos. Ela é baseada nos sentidos, na observação, nos experimentos, na prática. As experiências e as observações são produtoras do conhecimento, e esse conhecimento, ele era um conhecimento certo, seguro, mas descobre-se que com a ciência construtivista, a ciência empirista não é mais certa e segura. Mas sim, a ciência ela deve ser uma construção. É uma construção dos modelos explicativos da realidade. É a junção das 2 ciências anteriores, racionalista mais empirista. É uma verdade aproximada, mas que possa ser corrigida sempre que necessário for. Pois bem, aqui eu termino essa aula. Espero que vocês estejam se cuidando. Façam uso desse conhecimento para observar o que está acontecendo ao nosso meio. Então observe que a ciência hoje ela é construtivista. Ela dá um passo, afirma uma coisa, afirma um conhecimento, mas se encontrar um conhecimento mais seguro, então ela abandona aquele conhecimento anterior e abraça esse conhecimento mais seguro. Faça uso desse conhecimento, dessa razão, dessa aula,
e pense sobre o Covid-19 e a ciência racionalista, a empirista e a construtivista. Um forte abraço e até mais.